Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para o fortalecimento das nossas vidas, para que a nossa fé santíssima, ela seja também fortalecida, amparada por algo que Deus garante, que é a palavra dele. Então, que a nossa fé, ela não seja firmada em especulações dos seres humanos, em imaginação da mente fértil dos seres humanos, ou de coisas visíveis que estão diante de nós no cotidiano, mas que a nossa fé, ela seja firmada na palavra de Deus, que é inabalável. Assim como Deus é inabalável, assim como Jesus Cristo é inabalável, como o Espírito Santo é inabalável, também a palavra do nosso Deus é inabalável. Que a nossa fé seja firmada nele, para que nós não venhamos esmorecer quando nós estamos presenciando os sinais que Jesus Cristo deixou como sendo um alerta, para que nós não venhamos cair nos enganos de Satanás. E que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, e que através de você outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus Todo-Poderoso edifique a sua fé santíssima, e que através de você, o Deus Todo-Poderoso edifique outras vidas também. Que você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor nesses dias em que a humanidade está andando despercebida, cada um se ocupando no seu dia a dia, nos seus interesses, e a maioria tem deixado de buscar a presença de Deus, tem deixado de confiar em Deus. Então, que você e eu, que nós sejamos nesta geração um referencial para estas pessoas, para que elas saibam que Deus existe, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é galardoador daqueles que acreditam que Ele existe, que se chegam até Ele, que confiam nele, e que elas saibam também que Ele também há de executar a sua justiça sobre aqueles que não deram importância a Ele, ou que preferiram viver como se Ele não existisse. O importante é que haja testemunho no meio desta geração. Aqueles que acreditam e entregam-se para o Senhor, esses serão salvos. Aqueles que rejeitam, esses serão condenados. Mas eles poderão um dia chegar diante de Deus e ouvir Deus dizer para eles: vocês tiveram testemunhos, vocês tiveram pessoas que falaram da minha grandeza para vocês. Como nós lemos na parábola do rico e do pobre, depois da morte dos dois, aquele rico que estava no inferno, ele queria que o Abraão mandasse Lázaro ir à casa dos seus pais, para poder falar para os seus irmãos, para dar testemunho para eles, para que eles não fossem enviados para o inferno também. E qual foi a resposta do Abraão? Não, eles que ouçam, eles têm Moisés, eles têm lá os pregadores, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles ouçam eles, né? Ouça aqueles que estão falando lá em nome do Senhor, ouça aqueles que estão ensinando lá em nome do Senhor, porque se eles não acreditam nos vivos, muito menos irão acreditar se ressuscitar um de dentre os mortos. Mas além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não podem passar para vós outros, e nem vocês podem passar para nós, porque já estava selado o destino deles. Então, se nós podemos fazer alguma coisa, vamos fazer. E o que nós podemos fazer? É falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação em nenhum outro, porque não foi dado entre a humanidade nenhum outro nome, não foi dado no passado, não foi dado no presente, e nem será dado no futuro, nenhum outro nome pelo qual nós podemos alcançar a salvação. O único nome é o do Senhor Jesus Cristo. E no nosso último vídeo, nós falamos a respeito do sermão apocalíptico do Senhor, de Mateus capítulo 23 e capítulo 24, quando ele fala uma sentença sobre a cidade de Jerusalém, e a sentença se cumpriu exatamente do jeito que ele a pronunciou, para provar para nós que a palavra do Senhor Jesus Cristo é verdadeira. Depois, em resposta aos seus discípulos,
discípulos, ele fala para eles dos sinais dos tempos e as coisas que estariam acontecendo antes da sua vinda, antes da consumação dos séculos, antes da volta do Senhor, antes do retorno dele à terra. Ele fala das coisas que estariam acontecendo. E que coisas estas? Os sinais da sua vinda, que ele deixou bem claro aqui, né? E nós citamos para você no verso de número 8, quando Mateus 24, verso 8, quando ele diz: porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Estas são palavras do nosso Senhor Jesus em relação ao que está para acontecer, porque nós podemos dizer que a nossa geração, nós somos uma geração privilegiada, porque nós estamos vendo acontecer esses sinais que está escrito no sermão apocalíptico de Mateus capítulo 24. Então nós estamos vendo isto, e isto deve ser o que para nós? Um alerta, para que nós estejamos vivendo de conformidade com o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui, após ele falar a respeito dos sinais, aí ele fala da grande tribulação, que muito tem se falado nos dias atuais. Quase todos os sermões que nós temos assistido, que nós temos visto, quase todos têm falado exatamente a respeito da volta do Senhor Jesus, e primeiro da grande tribulação e depois da volta do Senhor Jesus. Por que da grande tribulação? Por causa da movimentação que está acontecendo lá no território de Israel, na nação de Israel, que tem como o seu primeiro-ministro o Benjamin Netanyahu, que há poucos dias esteve até no Brasil, na posse do novo presidente do Brasil, e fazendo uma aliança com o novo presidente do Brasil, que também manifestou o desejo de transferir a embaixada do Brasil, que agora está em Tel Aviv. Ele quer transferi-la também para Jerusalém, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e mais alguns outros países que estão fazendo o mesmo, né? E isto significa o quê? Uma movimentação em torno da cidade de Jerusalém, exatamente a cidade que aparece no cenário em que Jesus descreve a grande tribulação. A cidade que aparece no cenário é exatamente a cidade de Jerusalém. E aí no verso de número 15, né? O verso de número 15 de Mateus 24, Jesus começa a descrever o tempo da grande tribulação. Ele fala de que maneira? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. O lugar santo, no caso, é o templo lá em Jerusalém. Porém, este mesmo templo, Jesus havia profetizado que não ficaria nele pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E exatamente do jeito que ele havia profetizado, aconteceu. E não ficou pedra sobre pedra no templo que não fora derrubada, deixando apenas o muro das lamentações para os judeus, para eles lembrarem do templo. Então o muro das lamentações que está lá, para o mundo inteiro ver, o mundo inteiro vai lá, é exatamente para que os judeus não se esqueçam do templo. E a reconstrução do templo é o maior desejo deles. E a nação de Israel da atualidade, dos dias atuais,
atuais está organizando para reconstruir o templo. Os preparativos já estão todos encaminhados, até os sacerdotes para poder voltar a fazer o sacrifício, algo que foi paralisado depois da destruição do templo nos anos 70 após Jesus Cristo, após o nascimento do Senhor, após a sua morte, a sua ressurreição. Nos anos 70, o templo de Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e assim, após alguns anos, houve a dispersão dos judeus e também dos cristãos pelo mundo afora, por causa da grande perseguição que houve naqueles dias, os dias dos apóstolos. Houve uma grande perseguição, Jerusalém ficou vazia, porque os romanos, que era o império, o último império, visto na figura daquela grande estátua vista por Nabucodonosor, que a última parte da estátua é exatamente as pernas e os pés que são representados lá na visão que Nabucodonosor teve. Ele era feito de barro e também de ferro, ou seja, algo frágil, mas também com alguma coisa consistente. O barro frágil e o ferro consistente, mas é um assunto que nós falaremos em outra oportunidade. Mas o Império Romano, que representava exatamente isto, a última parte da estátua dos impérios, o quarto império, que seria o império comandado por César e os seus sucessores, que foi exatamente o império que destruiu a cidade de Jerusalém, que destruiu o templo, conforme Jesus Cristo havia falado. E passado aí quase 2000 anos, hoje nós estamos vendo aí os judeus se organizando para a reconstrução do templo, para receber o Messias deles. Na verdade, o Messias deles já viu, e nós vimos Jesus falando no capítulo 23, que eles não veriam mais o Senhor Jesus. No capítulo 23 e no verso 39, Jesus declarou para eles: declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Exatamente, um dia eles vão ter que dizer, bendito o que veio em nome do Senhor, e o que veio em nome do Senhor é Jesus Cristo. Agora, ao mostrar a grande tribulação, ele fala da seguinte maneira, a partir do verso de número 15 do capítulo 24 de Mateus: pois quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que eu te disse que é Jerusalém, quem lê entenda, o templo, lugar santo, Jerusalém, é claro que Jesus sabia que o templo seria reconstruído por eles, pelos judeus, a única nação que durante todos estes anos, a nação de Israel, durante todos esses anos, apesar da dispersão, deles terem ficado muitos anos dispersos pelo mundo afora, mas é a nação que foi reunida novamente no mesmo território, com a mesma língua, com os mesmos costumes, com a mesma religião, com as mesmas práticas, que havia sido interrompido, os sacrifícios feitos pelos sacerdotes havia sido foi interrompido durante este período, desde a dispersão, desde que o templo foi destruído. Então parou a oferta de sacrifício que eles faziam a Deus, parou a prática dos sacrifícios falado por Moisés, instituído por Moisés via os sacerdotes levitas. Agora, na reconstrução do templo, o que é que eles pretendem fazer? Eles pretendem voltar a oferecer sacrifícios novamente, e a prova disso que eles pretendem fazer isto, que conforme nós lemos em Números capítulo 19, uma novilha vermelha que fora utilizada por Moisés e Arão pela primeira vez, e depois outras vezes foi usado pelos sacerdotes, essa novilha vermelha, perfeita, sem mancha, que nunca pode ter sido usada para nenhum trabalho. Esta novilha já está viva, já nasceu e está lá em Jerusalém nos dias atuais, está sendo guardada sob guarda, sob vigilância, exatamente para ser sacrificada para a purificação do templo, e como a água da purificação que será usada depois
pelos judeus com a cinza da novilha, conforme está descrito em Números capítulo 19. Então todos esses preparativos já está lá. Então quando Jesus falou do abominável da desolação, do qual falou Daniel, no capítulo 9, a partir do verso de número 24, ele fala sobre isso, o Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, ele fala sobre esse tempo, ele fala sobre os reinos, ele fala sobre o abominável da desolação no lugar santo, e Jesus cita aqui, e todos os preparativos para a reconstrução deste templo já está lá. Eles já prepararam tudo para reconstruir o templo. Isto é o que? Um sinal, é o maior sinal que nós podemos ter diante dos nossos olhos, o maior sinal físico, não é um sinal de coisa assim, de fenômeno cósmico da natureza, é um sinal físico da reconstrução do templo, para que se assente nele o abominável da desolação. Aí o Senhor Jesus, ele fala o quê? Ele mostra como será, no verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele já estará falando como acontecerá a tribulação, as coisas difíceis que estarão acontecendo naquele dia, que será essa tribulação. Ela corresponde também com a última semana que fora profetizada a respeito dos filhos de Israel, que eles tinha uma sentença de 70 semanas de ano, que correspondia a 490 anos, sendo que 69 dessas 70 semanas foram cumpridas até Jesus Cristo, até o nascimento de Jesus, o ungido, até ele ser tirado ou ele ser morto. E aí parou aquela contagem, restando com a dispersão, restou uma semana da profecia para ser cumprida. E esta semana que falta para ser cumprida em relação aos judeus é o que vai acontecer exatamente no tempo da grande tribulação. E aí depois dessa grande tribulação, o que Jesus fala? Ele fala da sua volta. Depois da grande tribulação, o próximo acontecimento será o quê? A volta do Senhor Jesus. Ele veio a primeira vez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para sofrer e derramar o seu sangue pelos pecadores. Mas a sua segunda vinda será para quê? Para trazer a justiça de Deus, para executar o juízo de Deus, assim como foi executado no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, Deus fez uma aliança com o Noé e sua família, e naquela aliança Deus preservou o Noé e a sua família para repovoar a terra, e assim aconteceu. Mas aquelas pessoas que negligenciaram o ato do Noé, está construindo aquela barca ou aquele navio, aquela arca, naquele local que nem havia chovido, que nem água existia, era algo que tinha que chamar a atenção, e de fato chamava a atenção, mas aqueles contemporâneos de Noé não deram ouvidos ao que estava ouvindo e nem o que estava vendo, não prestar atenção no que estava vendo. O próprio Jesus cita aqui no texto. Aí agora, depois da tribulação, no verso de número 29 de Mateus 24, ele já fala o quê? Do sinal da sua vinda. No verso 29, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. É claro, aqui ele está falando o quê? De fenômenos cósmicos que estarão acontecendo e que foram profetizados também pelos profetas judeus, profetizados por Isaías. Ele profetizou no capítulo 13 e a partir do verso de número 9, o Isaías profetizou esse tempo e esses acontecidos que estarão, esses fatos que estarão acontecendo. Está profetizado o que está para acontecer após a grande tribulação, quando aí os judeus, lá naquele período de sofrimento, perseguido pelos seus inimigos, eles vão clamar: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Aí então cumprirá isso que está escrito aqui, que eu citei para você, dito pelo profeta Isaías e também pelo profeta Joel, no capítulo 2, no verso 31, no capítulo 3 e no verso de número 15. Aí no verso 30 Jesus fala:
então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ele, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então esses sinais aqui que ele deixa para nós deve servir para quê? Para a nossa advertência, para nós ficarmos atentos, para que nós não deixemos nos enganar pelas mentiras de Satanás, pelo cenário que está sendo montado, pelo avanço científico da tecnologia, o que está sendo criado aí, a inteligência artificial que está chamando a atenção e tantas outras coisas que está sendo feito aí pelo ser humano. Isso tudo para prender a atenção das pessoas, para levar as pessoas a desejar, a aproveitar essas ferramentas da tecnologia como sendo algo para melhorar a vida sobre a face da terra, porque na verdade o objetivo da ciência e da tecnologia é levar o ser humano o quê? A viver eternamente, a não morrer aqui sobre a face da terra. Então o objetivo deles é isso, o objetivo dos estudos aí, dos estudos científicos, das descobertas científicas, das quais os judeus têm uma grande parte, dado aí uma grande contribuição para o avanço científico tecnológico, do mesmo jeito que está escrito em Daniel capítulo 12, que a ciência se multiplicaria. Também o que está acontecendo é o que foi profetizado. Então as pessoas precisam tomar cuidado para que elas não se deixem levar por estas coisas, pelo que está sendo oferecido e rejeitando o que Cristo trouxe do céu para nós. Então a nossa preocupação, a preocupação do Senhor Jesus em deixando essas advertências é exatamente isto, que as pessoas não se esqueçam de Deus, não se esqueça da palavra de Deus, não se esqueça do Senhor Jesus, não se esqueça que Deus continua sendo Deus e Ele continua no seu trono de glória, no controle de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para a glória dEle. Então o propósito do Senhor para nós, nos ensinos da palavra de Deus, é que nós não venhamos trocar a glória de Deus pelas coisas criadas pela mão do homem, porque se nós fizermos isto, nós vamos sofrer as consequências. Por quê? Porque nós sabemos que para nós estarmos mortos amanhã, basta estarmos vivos hoje, ou seja, a morte é algo iminente, e se a pessoa morrer com Cristo na sua vida, ela passa da morte para a vida. Mas se ela morrer sem Cristo, ela passa da vida aqui, dessa vida às vezes difícil aqui, da morte aqui, para a condenação eterna. Então por que o evangelho é pregado? Ele é pregado para servir de testemunho, como nós lemos no texto aqui, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e voltem os olhos para o Criador e dê atenção para o Deus Criador, ao invés de ficar dando toda a atenção para o que a criatura está fazendo. Exatamente o que está sendo feito hoje. As pessoas, elas dão toda a atenção para o que a criatura está fazendo, para o que o ser humano está fazendo, para o que o ser humano está criando em laboratório, para o que o ser humano está fazendo com a tecnologia, a ciência, através dos recursos da tecnologia e da ciência. Então as pessoas estão pautando a sua vida só com o que está sendo criado, com a tecnologia, a ciência feita pelas mãos dos homens, e estão esquecendo de se amparar no que foi oferecido por Deus. E o que foi oferecido por Deus? Foi oferecido um Salvador, foi oferecido o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz para a redenção dos nossos pecados. E nós não podemos esquecer disto, porque nós podemos nos dar bem sem Jesus Cristo aqui na terra. Pode até fazer um grande patrimônio e ficar milionário e fazer caridade, repartir com os necessitados um pouco do que se ganhou aqui na terra. Pode se dar bem aqui na terra sem Jesus, mas não se dá bem após a morte sem Jesus. Após a morte sem Jesus é condenação. Aí não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta olhar para o céu e clamar a Abraão, para Abraão enviar alguém para ir lá levar uma gota d'água para refrescar a língua, porque aí o destino da pessoa já estará selado.
Já não terá mais saída para ela. A saída é agora, é enquanto está vivo aqui. E a oferta de Deus é exatamente Jesus Cristo. É a verdade que liberta. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. E nós não podemos ocupar o nosso tempo apenas com o nosso corpo, a parte material. Nós precisamos pensar na parte espiritual. Nós precisamos pensar na nossa alma. Nós precisamos pensar no nosso espírito. Nós sabemos que o corpo morre e o pó volta para o pó. Que o pó volta para a terra, o pó é a terra. Então o nosso corpo é feito do pó, é a terra, ele volta para a terra. O corpo não sobe para os céus. Só depois de glorificado é que o nosso corpo vai ganhar as qualidades do Senhor Jesus Cristo atualmente, né? Porque hoje ele recebeu um corpo glorificado e ele subiu para os céus no dia que ele deixou os seus apóstolos lá em Jerusalém. Disse para eles que ele iria e mais voltaria, como nós lemos em Atos no capítulo 2, então nós ganharemos um corpo como o corpo do nosso Senhor Jesus, mas no momento do arrebatamento ou do encontro com o nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, o corpo vai para a terra. Se a pessoa morreu com Cristo, o corpo dela vai ficar sendo guardado na sepultura para a redenção total, para a total redenção, para o encontro do Senhor Jesus. Mas se a pessoa foi para a sepultura sem Jesus, a sepultura também será a guardiã dela, e ela ressuscitará, mas agora para a vergonha eterna e não para a glória. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando Jesus falou isso, era exatamente para mostrar para nós qual que era o plano e como que as coisas estariam acontecendo e qual deveria ser a nossa conduta como seres criados à imagem e à semelhança de Deus, para que nós viéssemos desfrutar daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe para nós, trazendo para nós dos céus a salvação. E aqui no verso de número 32 do capítulo 24 de Mateus, Jesus ainda ilustra mais um pouco, exatamente por nossa causa, por causa dos escolhidos, e para ficar registrado que tudo que Deus queria fazer, Ele mostrou para nós, tudo que Deus vai fazer, Ele mostrou para nós, e que se alguém for condenado, a pessoa foi condenada exatamente por rejeitar o que Jesus Cristo trouxe dos céus para nós. E no verso 32, aí Jesus ele ilustra da seguinte maneira, ele usa agora a figura de uma figueira, de uma árvore, que é muito comum na terra de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, aqui está uma ilustração a respeito da figueira, a respeito de uma planta, que a todos nós sabemos, né, quem entende aí de agricultura, né, os agrônomos ou o plantador, o trabalhador digamos assim, do campo, o trabalhador da agricultura, ou o agrônomo, ou alguém ligado a esta área da ciência da agronomia, ele sabe tudo quando vê ao florescer de uma árvore, ele sabe que tempo que nós estamos vivendo, mediante ao calendário lunar do sol e da lua, coisas desse tipo assim, que se explica através das questões do estudo aí da agronomia, da técnica, do estudo aí da agronomia, da ciência da agronomia. A pessoa entende esse negócio, quando o mar está remoto, quando as ondas estão altas, eles têm uma explicação a respeito disso tudo, de acordo com os estudos que eles fazem na ciência. Mas aqui Jesus deixou exatamente um sinal do que se estuda na ciência, no caso a figueira, né? Quando as pessoas viam os ramos da figueira que estavam renovando, começavam a brotar, caíam as suas folhas, depois nascia tudo de novo. Então ela sabia por aquele sinal que estava próximo o verão estava aproximando, estava chegando, que era o fenômeno, era algo natural, né? Era um fenômeno natural, fazia parte da vida
daquelas pessoas o verão. Ela já sabia do rigor do verão, então quando elas viam as figueiras caindo lá, as suas folhas, renovando e começando a brotar, passando o tempo, começando a brotar de novo, elas já tinham que se prepararem. Para quê? Para o verão, né? Elas se preparavam para quê? Para o próximo verão. Eles haviam saído de um inverno rigoroso. E agora, como que seria o verão? Seria um período de pouca chuva. É diferente aqui de nós, no Brasil, por exemplo, que o verão é extremamente chuvoso. É extremamente chuvoso o verão aqui para nós no Brasil, mas para eles era diferente, né? Era diferente, era um período mais seco, um período mais árido, um período que não seria com tanta umidade como nós temos aqui, né? Hoje, na época do verão no Brasil, nós temos um índice de umidade assim do ar algo grande, né? Ou seja, tem muita umidade no ar, mas para eles lá não teria. Então eles teriam que estar preparados para essas coisas também. Se eles estavam preparados para essas coisas, para as coisas naturais, então eles precisavam também estar preparados para as coisas espirituais. Se com os sinais da figueira, renovando as folhas, brotando para poder voltar a florescer, para produzir os figos, isto era um sinal que o verão estava chegando, aquele tempo de pouca umidade no ar ou coisa desse tipo, e eles tinham que estar preparados para aquele tempo, então eles precisavam também estar preparados para as questões espirituais. Eles precisavam estar preparados para o que Deus havia determinado que estava para acontecer. E o que Deus havia determinado? Havia determinado a volta do Filho dele, do Filho de Deus. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E esses sinais de quê? Da volta dele, depois da grande tribulação, que nós entendemos pelo que a palavra de Deus diz para nós, que será um período de 7 anos, que é uma semana, mais uma semana de dias proféticos, que cada dia representa um ano. Então, quando passasse a grande tribulação, qual que seria? Quando passar, Jesus estava dizendo aqui, quando passar a grande tribulação, porque é um sermão para o futuro, né? Quando passar a grande tribulação, o que está para acontecer? Vai acontecer a volta do Senhor Jesus. E aí é que está a questão. Então nós temos que estar preparados para quê? Para a volta do Senhor Jesus. E a tribulação? Será se eu vou passar por essa grande tribulação? Será que nós vamos passar por ela? Não tem nenhuma pessoa na face da terra que tenha uma questão fechada em relação a isto. Não tem nenhum teólogo, nem um estudioso da palavra de Deus que vai fechar questão em relação a isso, dizer, nós vamos passar pela tribulação ou nós não vamos passar pela tribulação, ou a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Ninguém sabe disso. Mas uma coisa é certa, nós precisamos estar preparados para fazer a vontade de Deus, para corresponder com o que Deus deixou escrito para nós. Nós temos que estar preparados para viver com Cristo em qualquer instante da nossa vida. Nós temos que estar preparados para passar a eternidade com Deus em qualquer tempo da nossa vida, independente se nós estamos presenciando o sinal da volta de Jesus, o sinal do tempo do fim, ou não. Nós precisamos estar preparados, porque, como eu te disse agora há pouco, para estar morto amanhã, enterrado amanhã, basta estar vivo hoje. E se a pessoa morrer com Cristo, ela vai para o paraíso. Se ela morrer sem Cristo, ela vai para a condenação eterna, para o inferno. Então, quando o evangelho é pregado, o objetivo de Deus é exatamente salvar as pessoas da condenação. Quando Jesus falou tudo isso aqui, exatamente para preparar as pessoas, para que elas não venham depois fazer igual os contemporâneos de Noé. O que eles fizeram? Eles ficaram batendo na arca do lado de fora. Já havia passado o quê? Quantos anos o Noé levou para construir a arca? 100 anos. Um século. Ele levou para construir a arca. E os seus contemporâneos zombavam dele. Não dava ouvidos ao que ele estava fazendo. Não dava ouvido ao o barulho que ele estava fazendo. Não prestava atenção. Não dava importância àquilo que eles estavam vendo. Jesus até cita aqui no mesmo sermão, no verso 36. Mas
a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Ele não sabia naquela época. É claro que hoje acredito que ele saiba, mas ele não sabia naquela época, enquanto ele estava aqui em corpo, aqui na terra. No verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, faziam festa, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então as pessoas levavam uma vida comum até o dia que Noé entrou na arca. Aí no verso 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Eles nem perceberam Noé entrar na arca, eles nem perceberam. Eles só perceberam depois, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele usou sinais de advertência de coisas já ocorridas exatamente, ou de coisas que fazem parte do nosso cotidiano, exatamente para nós compreender o que nós precisamos compreender, para nós sabermos agir de acordo com o que ele ensinou para nós. Porque, como Paulo escreveu, tudo que foi ensino para o nosso, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então toda a preocupação do Senhor Jesus é exatamente isto. Esse Filho de Deus é o único, não existe outro. Não, pode os judeus criar um outro Messias? Pode, mas o Filho de Deus é Jesus Cristo, o unigênito de Deus é Jesus Cristo. Pode os judeus oferecer outro Messias para o mundo? Pode os judeus construir o templo e oferecer um outro Messias para o mundo? Pode, mas o único Salvador é Jesus Cristo, tá? E ele é tão maravilhoso, a misericórdia de Jesus é tão grande, que ele fala tudo isso exatamente para nos prevenir e nos mostrar o que? O caminho a seguir. No caso, ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que isto tudo que nós temos aqui, esses recursos divinos dados por Deus, a verdade divina dada por ele através de Jesus Cristo, seja uma ferramenta para a nossa vida espiritual. Assim como os estudos científicos são ferramentas para a vida sobre a face da terra, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as palavras do nosso Senhor Jesus, seja também ferramentas dadas por Deus para a nossa vida espiritual, para nós estarmos preparados para o encontro com o nosso Criador. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Criador, para encontrar com o seu Salvador, para encontrar com Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, da qual nós somos o corpo, e cada crente é membro individual do corpo de Cristo. Então que nós estejamos preparados, que a igreja esteja preparada para encontrar com o seu Senhor, para encontrar com Jesus Cristo, e que as pessoas que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus, não o receberam como seu Senhor, não o receberam como seu Salvador, entregue logo, aproveite a oportunidade que está sendo oferecida, quando ele chama, venha a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando ele chama para que nele a pessoa tenha descanso, e não apenas descanso da labuta do dia a dia, mas descanso eterno, tá? Então a oferta, a misericórdia de Jesus é tremenda, porque ele deixa tudo isto escrito visando exatamente a nossa salvação, para que nós venhamos crer na palavra de Deus, assim como o agricultor crê na palavra do agrônomo, que nós venhamos crer na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus que é fiel, inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que foram usados para escrever a Bíblia foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, iluminadas pelo Espírito Santo para escrevê-la. Para quê? Para o nosso ensino, para que nós encontremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o conselho
consolo e a esperança para a nossa vida. Então o que Jesus fala aqui não é para nos amedrontar e nem para nos levar a murmurar. Ah, isso aí é papel aceita tudo, é verdade. A Bíblia é papel, porque é o que nós temos como escrita, né? O meu registro, eu sou registrada, eu sou casada, eu tenho uma certidão de casamento registrada no cartório, num papel, é exatamente aquilo que diz que eu sou casada. A mesma coisa, os meus filhos, os meus 3 filhos, eles têm também, os que são casados têm a sua certidão de casamento registrada lá nos cartórios. A certidão de casamento está registrada para provar que eles têm uma aliança de casamento. Da mesma maneira, o papel está sendo utilizado para provar que eu existo, por mais que hoje nós tenhamos aí a tecnologia e nós podemos colocar aí, colocar os nossos documentos aí no celular, né? Baixar um aplicativo e colocar aí a nossa carteira de motorista ou a nossa certidão, mas aquilo é um papel que foi digitado, que foi escrito e assinado e reconhecido firma para provar que nós somos nós, que nós existimos. Agora, se eu acredito que aquele papel, que é a minha certidão de casamento, que substituiu a minha de nascimento, prova quem sou eu, se eu acredito naquele papel para provar quem sou eu, para poder provar que eu sou aquela pessoa que está ali, com a minha fotografia, no documento prova que eu sou eu, por que eu acredito lá naquele papel que prova quem eu sou e não acredito no papel que escreve a palavra de Deus? Então, nós temos que tomar cuidado, porque essa incredulidade em relação à palavra de Deus, o desrespeito à palavra de Deus, o desmerecimento da palavra de Deus, também é o problema que Satanás colocou na vida das pessoas, ou seja, é um argumento de Satanás para as pessoas não acreditarem em Deus, para elas não depositar fé em Deus, para que elas sejam pegas de que maneira? Na incredulidade, na dureza de coração. Muitos argumentos, mas a Bíblia é papel aceita tudo, é claro que aceita tudo, mas às vezes a pessoa não aceita, a pessoa está pior do que o papel, que é apenas um mecanismo, né? Utilizado para a escrita. Ela aceita o que está na certidão de casamento, ela aceita o que está na certidão de nascimento como real e verdadeiro, ela aceita o que está na carteira de motorista, ou na identidade, ou no CPF, que é verdadeiro, mas não aceita o que está na palavra de Deus, demonstrando o que? A incredulidade. Então isso aqui que eu li para você hoje, mostra a misericórdia do Senhor Jesus, a nos prevenir em relação ao futuro. E qual é o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho? Jesus, Ele é o caminho. João 14 diz para nós, 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso que eu tenho que ter no meu coração. Então, Jesus, eu preciso do Senhor. Como é que eu faço para ter o Senhor? Eu abro a minha boca, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu volto a viver para Ele, eu recebo o novo nascimento e tudo isto passa a ser registrado diante de Deus, contando a meu favor, que agora com a aceitação do Senhor Jesus, eu passo a ser uma nova criatura, e como nova criatura, eu passo a ter o direito à vida eterna, eu passo a ter direito a ser guardado do período da grande tribulação, eu passo a ter o direito de escapar dessas coisas, ter o direito de escapar das coisas que estão por vir, eu passo a ter o direito de ser filha de Deus, eu passo a ter o direito de morar com Deus, passar a eternidade com Deus. Não é muito bom? É muito bom a oferta do Senhor para nós. Só Jesus Cristo, maravilhoso, misericordioso, para nos amar assim, a ponto de vir aqui, dar a sua própria vida, morrer na cruz por misericórdia a nós, por compaixão da nossa vida. Eu agradeço o Senhor Jesus por ter vindo aqui, por ter morrido na cruz por mim, por ter ressuscitado no terceiro dia, por me dar o direito de ir morar nos céus. Eu quero agora orar com você.
Querido Deus e bondoso Pai Celestial, graças nós te damos pela obra do nosso Senhor Jesus, pela grande obra do teu Filho realizada por nós, por ele ter deixado os céus, vindo ao mundo para morrer por nós pecadores, para derramar o seu sangue para nos dar vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás e para nos dar o direito da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que estas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo, elas sejam de consolação, elas sejam de esperança para as nossas vidas e que nós venhamos consagrar o nosso ser ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor, viver para o Senhor, viver para a tua glória. E te pedimos, meu Deus, cuida de nós no meio, meu Deus, de todo o engano que tem estado nos nossos dias, de todas as artimanhas satânicas, de todos os argumentos diabólicos, de todos os atrativos oferecidos aí pelo mundo, de todos os encantos que o mundo tem para chamar a nossa atenção e nos atrair para ele. Que o Senhor nos guarde, meu Deus, que nós não venhamos cair nos enganos malignos, que nós não venhamos nos entregar aos prazeres momentâneos, aos prazeres da nossa carne, aos prazeres, meu Deus, que o mundo oferece, mas que nós busquemos prazer no Senhor, que o nosso deleite seja na tua palavra, que o nosso deleite seja em ti, ó Pai, que o nosso deleite seja no Senhor Jesus, que o nosso deleite seja no Espírito Santo e que nós aguardemos a hora bendita da volta do nosso Senhor Jesus para nos levar para o reino eterno. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, proteja as nossas vidas, Senhor, e nos abençoa, cuida de nós nas nossas dificuldades, nos dia a dia, se vier perseguição, ó meu Pai, ou tribulação, que nós tenhamos força, meu Pai, força espiritual, o poder de Deus, que estejamos revestidos da tua armadura, que estejamos, meu Deus, protegidos pelo Senhor para passar por qualquer situação sem perder a fé, sem perder o rumo, sem perder o ânimo. Em nome do nosso Senhor Jesus, não deixa o amor esfriar em nossos corações e que nós não venhamos nos entregar para a prática da iniquidade, para a prática do pecado, porque este não tem mais domínio sobre nós. Nós pedimos isto, ajuda-nos, ó Pai, fortalece a nossa fé, complete a boa obra que o Senhor começou a fazer na nossa vida, através de nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isso para a tua glória. Toma conta desta casa, toma conta desta família, toma conta deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, da criança, aquela que ainda está no ventre da mãe, que ela seja cuidada pelo Senhor, que ela não venha cair no laço do passarinheiro, que ela não venha se entregar aos enganos de Satanás, que ela cresça ensinada o caminho do Senhor, o caminho que ela deve andar, para que quando ela for uma pessoa adulta, ela não venha se desviar do caminho do Senhor. Pai, nós te pedimos isto, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor, cura os que estão enfermos, liberta os que estão cativos, salva os que estão perdidos, Senhor, e consola os que choram. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus e nós te agradecemos, ó meu Deus, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, por favor, eu te peço, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer o que o Senhor Jesus mandou a gente fazer, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Fazendo isto, nós estamos cooperando com o projeto de Deus, com o projeto divino. Nós estaremos abençoando as pessoas, mostrando para elas que salvação somente no Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor fortaleça a sua fé, que você não venha esmorecer diante das dificuldades. Por pior que seja o dia mau, ele vai passar, tá? Ele vai passar. E o Senhor falou que não nos deixará sozinho no dia mau. Ele está conosco todos os dias, seja bons dias ou seja dias maus, ele está conosco. Quem nos fortalece é Jesus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um grande abraço, paz do Senhor, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.